Estamos de volta, este é o 3 em 1 em áudio e vídeo nesta terça-feira. O senador eleito pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, deu uma entrevista para a Globo News. Vou apontar aqui alguns momentos da entrevista e em seguida os comentaristas do 3 em 1 vão destrinchando as afirmações do futuro senador e filho do presidente eleito. Sobre a reforma da Previdência, Flávio disse que havia um receio em colocar o projeto em pauta e ela não ser aprovada, e por isso o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, e a sua equipe trabalham diariamente para fazer com que ela passe no ano que vem. Em relação à Câmara e ao Senado, ele disse que o presidente eleito não pretende e não deve interferir nas disputas pelos comandos das casas no ano que vem, mas fez ressalvas claras ao nome do senador Renan Calheiros, que pleiteia tentar voltar à presidência do Senado. Já para a Câmara, Flávio diz que pesa contra o atual presidente, Rodrigo Maia, que tentará um novo mandato, o fato de ser deputado do Rio de Janeiro. E ainda, na entrevista, Flávio Bolsonaro disse sobre a questão do meio ambiente, abre aspas, não é menor para a gente, assim como a pasta de direitos humanos também não é e precisa de um redirecionamento. Vamos lá, Andreasa, começa com você agora. Silvio, a gente tem falado muito aqui sobre, e vamos falar muito ao longo dos próximos anos, sobre a relação entre um presidente da República e seus filhos quando especialmente políticos, né? Com mandatos eleitos. É uma relação muito difícil, é muito delicado, porque é evidente que um filho tem influência e acesso privilegiado ao pai. E esse pai, no caso, é presidente da República, eleito. E eles, os filhos, os três são parlamentares, dois dos quais parlamentares federais, estarão em Brasília. E é muito difícil de qualquer maneira, e há poucas formas de diminuir a prisão e os limites que essa relação enfecha. Uma delas me parece bem encaminhada pelo Flávio, que é buscar uma existência individual como homem público. Eu não conheço o Flávio, não tenho nenhum motivo para elogiá-lo, mas é uma observação que precisa ser feita. Essa entrevista deixou isso claro para mim ontem. Ele é filho do Jair Bolsonaro e é evidente que ele vai ser sempre perguntado sobre o governo do pai e tentará responder da melhor maneira possível. Mas uma das características do conjunto quase sempre prudente de manifestações do Flávio ontem nessa entrevista é se apresentar como um senador da República eleito, como alguém que tem uma existência própria e uma ideia própria sobre a sua atividade, sem fingir que não é filho do homem. Uma postura honesta, portanto. Mostrou compreensão do que seja o processo legislativo, embora não conheça a Brasília também assim, mas mostrou um conhecimento sobre como as coisas funcionam e tramitam, sobre a burocracia legislativa. Mostrou um interesse muito grande, portanto, uma humildade em relação ao Senado, no qual estará, quando tratou da possibilidade de ser o líder do governo no Senado. Ele disse que, olha, seria natural que fosse eu, mas eu não conheço o Senado, preciso me familiarizar com aquela casa, talvez haja senadores mais experientes para essa missão, e eu, de alguma maneira, serei um líder ad hoc, porque, de fato, ele é filho do homem e tem uma influência, e mostrou também uma visão otimista, objetiva, necessária à reforma da Previdência. É claro que é uma questão política, mas é preciso dizer, vamos fazer, temos que fazer. E assim ele se comportou ontem nessa entrevista de modo geral, com um erro, a meu ver, que é um erro relativo, quer dizer, o sujeito não pode apoiar o Renan Calheiros, é o inverso daquilo que pregou na campanha, muito pelo contrário, tem que ser oposição ao Renan Calheiros, isso é uma das marcas do bolsonarismo, mas se comprometer publicamente contra o Renan Calheiros na luta pela presidência do Senado é contratar para si, eu estou falando apenas do ponto de vista político, pensando no futuro, contratar para si uma derrota que será atribuída a ele, Flávio, caso o Renan Calheiros consiga articular suficientemente para ser o presidente do Senado. De modo geral, muito boa a entrevista, apresentou maturidade, um adulto. Tá aí, Bolsonaro tem um filho adulto.